Tem alguém do seu lado? Sim ou não? Tem? Então fala assim para ele: olha, que bom que você veio hoje. Bem, que bom que você veio. Este lugar ficaria vazio se você não tivesse vindo. Amém? Então, se você puder até cumprimentar ele, diga: senhora, Deus te abençoe. Pode cumprimentar ele, diga: senhora, Deus te abençoe poderosamente. Bem, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu creio que o Senhor, que começou a boa obra, Ele vai completar nas nossas vidas. Amém? Quem encontrou o texto diz amém. Amém. Quem não encontrou diz: espera mais um pouco aí que eu não sei onde eu estou. Amém? Gênesis capítulo 15. Eu vou ler um versículo só. E depois eu vou estar pedindo que você fique com a Bíblia aberta. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Repita após mim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Amém? Você pode se assentar. Eu quero falar hoje sobre aliança. Quero falar hoje sobre um texto que fala de um homem chamado Abrão e depois seu nome mudado para Abraão. Eu estava orando a Deus pedindo: Senhor, qual é o tema para começarmos essa campanha de oração, para crescermos e multiplicarmos? Aliança é o primeiro objetivo para crescermos. E o exemplo claro disso é a vida deste homem, que talvez você já tenha lido, talvez você já tenha até estudado um pouco sobre a vida dele. Você pode até ter tirado algumas conclusões. Eu já preguei pelo menos umas 3 vezes na vida desse homem. Mas eu quero aqui trazer algo que Deus revelou para mim dentro da palavra de Deus, nesse texto e nesses primeiros capítulos da Bíblia. Aqui eu vou do começo, Gênesis 12, até Gênesis 25. Então eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta e que você possa me acompanhar na medida que eu vou falando os textos, que você possa aplicar isso na sua vida prática. Quem é Abraão? Quem é esse homem que é citado também no Novo Testamento como o pai da fé? Quem é esse homem que entendeu o propósito de Deus? Quem é esse homem que viveu num período de tempo aonde está ouvindo a Deus, tinha no seu coração que obedecer? E esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Se você abriu já Gênesis 12, fala sobre esse obedecer. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Este é o começo da história desse homem. Um homem que foi obediente. E é interessante ressaltar aqui que ele, já de uma certa idade, ele já tinha mais de 70 anos quando ele ouve o chamado de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você que está aqui: não tem idade para Deus chamar. Novo,
criança, adulto ou velho. Deus faz para nós hoje um chamamento daquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Esse homem aqui obedeceu a Deus. Obedeceu e isso foi lhe imputado como justiça. O texto diz que ele foi abençoado. A promessa que Deus fez para a vida dele é que ele seria uma bênção. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado e vê se ele é uma bênção. Se ele for uma bênção, ele vai dar um sorriso para você. Se ele for abençoado, também ele vai sorrir para você. Fala assim, não, eu sou sim. A minha vida é alegria. Estou passando por lutas, mas a minha vida, eu sigo um Deus vivo. Posso passar por luta, posso passar por dificuldades, mas a minha confiança é no Deus da minha salvação. Abraão obedeceu. Abraão entendeu o propósito de Deus. Abraão entendeu quando ele foi chamado. Ele estava numa situação boa. Alguns dizem, né, que ele estava muito bem na finança. Mas não fala que o pai dele também, né, nesse primeiro período aí, o pai dele tinha morrido. Mas como é viver debaixo da vontade de Deus? Primeira coisa, se você quer estar debaixo da bênção de Deus, seja obediente. Seja obediente àquilo que Deus te mandou fazer. Se Deus colocou algo na sua mão, saiba de uma coisa, Ele entregou a você, então é a oportunidade de Deus para a sua vida. A bênção Deus entrega para aqueles que são obedientes. Abraão entendeu isso. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi e disse, Senhor, então eu vou ir. Mas para onde Deus está chamando? Eu imagino que no seu coração, Abraão deve ter perguntado, Deus, eu estou pronto para obedecer, mas para onde eu devo ir? Qual é o caminho que eu devo seguir? Deus não disse para ele. Deus só disse para ele assim, sai daí de onde você está e vem comigo. Sai de onde você está, sai daí e vem comigo, porque eu vou te mostrar a terra que você vai tomar por herança. Ele foi obediente, entendeu a voz de Deus e começou a caminhar com o Senhor. Pai, eu estou aqui, eu vou fazer isso. Hoje se comemora o Dia dos Pais. Hoje, alguns pais receberam presente, alguns não. Alguns receberam o Feliz Dia dos Pais, outros nem receberam. Talvez ainda não tem filho, ou o filho está muito longe. Mas saiba de uma coisa, o pai, ele conhece o filho. E ele sabe aquilo que ele pode esperar do filho. O pai ele não fica criando uma expectativa num filho que ainda é pequeno. Ele sabe que se o filho vir com um rabisco no papel e entregar para ele, sabe que é o melhor que ele fez. E sabe também se ninguém não falar para ele, olha, vai lá e fala para o seu pai que hoje é Dia dos Pais, ele não vai entender. Mas o pai nem por isso vai lá brigar com ele. Filho, você esqueceu que hoje é o Dia dos Pais, você tem que me dar um presente. O pai entende. Da mesma forma é Deus para nós. Esse homem aqui, Abraão, pai de multidões, ele entendeu o propósito que ele tinha que obedecer. E ele sabia que depois dele, os filhos teriam que obedecer também. Obediência a Deus nos leva para mais próximo da bênção. Obedecer a Deus nos leva para mais perto da bênção. Essa é a primeira verdade que eu encontrei na vida desse homem. Abraão foi um homem obediente, entendeu o propósito de Deus. Segundo lugar, Gênesis capítulo 13. Ele teve uma atitude diferente. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra ela aí, você vai ver. Ele entendeu o propósito de Deus. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, levanta agora os teus olhos
do Oriente e do Ocidente, porque toda esta terra que vês é teu, e te darei como tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra. Algumas Bíblias falam como a areia do mar, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou no lugar do carvalho de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. A atitude dele, de Abrão. Deus falou com ele que ele precisava ir para um lugar. Ele foi obediente e isso foi colocado sobre a vida dele como justiça. Aqui nesse texto, após ele viver um momento diferente com o seu sobrinho Ló, ele começa a olhar um local diferente. Imagina ele começando a olhar aqueles lugares bonitos, olhando, e a voz de Deus dizendo assim: olha, eu te darei todo esse lugar, eu vou te dar tudo isso. Imagina se ele tivesse só ouvido a voz e não tivesse ido caminhar. A atitude para nós hoje é da mesma forma. Deus está com as suas mãos preparadas para nos abençoar, mas nós temos que ter uma atitude de ir em direção a Ele, ir em direção ao Senhor e falar: Deus, eu estou aqui, eu quero participar desse momento, eu quero vivenciar a história sendo mudada através da minha vida. Abraão, ele tem uma atitude. Deus diz para ele: olha, você olha para cá e você olha para cá, para o norte e para o sul. Começa a observar esses lugares. Você está vendo? Eu imagino Abraão olhando, Deus falando com ele e ele observando aqueles lugares, observando aquilo que Deus estava prometendo para ele. Havia uma promessa grande para a vida dele, que está lá no capítulo 12. Eu vou abençoar a sua vida, Abraão. Eu vou abençoar a sua casa, Abraão. Parece que eu estou ouvindo Deus falando para pessoas aqui: eu vou abençoar a sua casa, eu vou transformar a sua vida, eu vou restaurar a sua família, eu vou fazer o momento de Deus acontecer em você. E pessoas estão olhando para as dificuldades. Ei, tem a atitude que Abraão teve. Abraão olhou, falou assim: espera aí, há uma promessa. Há uma promessa que Deus fez para a minha vida. Deus disse para mim, colocando o texto de Abraão: é para mim sair daqui, então eu vou sair. Começa a caminhar. E em ti serão benditas todas as nações, de ti serão as sementes. E eu imagino quando ele ouve aqui uma palavra para o coração dele, dizendo assim: olha, se alguém conseguir contar a areia do mar ou o pó da terra, assim as pessoas vão contar a sua descendência. Eu imagino que nesse momento ele estava caminhando, ele para e pensa: mas Deus, eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Ele para por um momento e fica pensando: como está o meu coração para acreditar nisso? Talvez o seu coração está desse jeito. Deus vai me abençoar, mas quando? Deus vai me abençoar, quando que é o tempo? E o maior exemplo de esperar em Deus é esse homem aqui. Todo mundo sabe o período de tempo, 25 anos aproximado, que ele esperou. Ele entendeu que Deus tinha feito uma promessa para ele, e no certo tempo Deus iria cumprir. Repita comigo: no tempo de Deus vai cumprir todas as promessas que Deus fez para mim. Põe assim a mão no seu coração e fala: que Deus fez para mim. Entenda uma coisa: se Deus prometeu para a sua vida, Ele vai fazer. Custe o tempo, demore o tempo que for, porque para nós é demorado, mas para Deus é um tempo
Ele obedeceu. Em segundo lugar, ele teve a atitude de ir na direção que Deus mandou. Se Deus se levantar hoje para fazer a diferença, não fique pensando para onde e como. Não fique pensando se Deus vai, será que vai, será que não vai. Não fique pensando se Deus está ou não. Entenda uma coisa, o diabo não vai te mandar evangelizar. O diabo não vai te mandar orar. O diabo ele não vai pedir para você, olha, vai para a igreja lá. O diabo não vai fazer isso aí não. Então se tem alguma voz dizendo para você, será que é meu tempo? É Deus dizendo para você, levanta e tenha uma atitude diante de Deus. Obedeça a Ele. Tenha a atitude que Deus manda ter. Aqui o Senhor chamou esse homem. Ele teve a atitude. Ele falou assim, não, então vou lá. Senhor, é para que lado que eu tenho que olhar? É para cá? Então eu vou olhar. Esse lugar aqui então vai ser, então pronto, eu vou tomar posse. É para cá que eu tenho que olhar, então eu vou tomar posse. Sabe onde você vai ter que ganhar as vidas? É onde você está. É no trabalho, é na faculdade, é na escola, é na família. Tem uma atitude de levantar uma palavra e dizer assim, olha, Deus falou para que eu pudesse trazer uma palavra para você aqui. Sabe qual que é? Deus te ama. Mas eu não sei outro texto para falar. Fala João 3,16 para ele. Diz assim, olha, Deus te ama de uma forma muito especial. Que deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Tem a atitude de ir em direção desse preciso. Em terceiro lugar, Abraão tinha uma estratégia. Como que é ter estratégia nos nossos dias? Como que é vivenciar isso na prática? Gênesis 14. Abra aí. Gênesis 14. Uma estratégia. Aqui conta uma história de um povo que lutou contra outro, que venceu, um rei venceu o outro, e levou cativo o sobrinho desse homem. E ele parou e pensou, e aí, como que eu vou fazer? Eu não posso deixar ele passar por essa dificuldade da sorte. E Deus foi e deu uma estratégia para ele. Versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. Veja a estratégia que Deus deu a esse homem. Uma estratégia para vencer um exército inteiro. Então não pense que você está sozinho. Porque se você estiver com Deus, é o suficiente para que você possa vencer as batalhas. Se Deus está com você, você pode ir, que Ele vai te dar a estratégia. Foi isso que aconteceu aqui. Abraão imaginou, eu sou obediente a Deus. Eu tive a atitude de ir para onde Deus mandou. Ele não vai deixar aquele que saiu comigo ficar pela beira do caminho. Senhor, me dá uma estratégia. Mas o Senhor sabe que lá é um povo que venceu a guerra recentemente. Mas o meu sobrinho, o meu irmão, como é escrito aqui na minha Bíblia, está lá preso e agora? Vai lá, reúne. Vai em direção desse povo aí. Tem uma atitude, mas saiba de uma coisa. O diabo ele não vacila. Aí agora eu não tenho como não falar sobre isso. O diabo, ele é muito bem organizado. E infelizmente nós como cristãos somos um pouco desorganizados na nossa vida cristã. Como? Nós estamos numa campanha de oração aqui durante 17 dias que vai dar até quinta-feira. E eu convidei a igreja inteira para vir orar no domingo, das 7 às 7h30. Irmãos, e hoje eu fiz questão de ficar observando quanto orava. O diabo está lá dizendo assim, vamos ver se eles estão preparados. O diabo vai lá, vê, eu imagino, ele olhando e vendo. Vamos ver quantos estão orando aqui, vamos ver se eles vão me vencer na batalha. Só isso orando? Eu fiquei triste. Falei, Deus, e agora? Nós vamos perder a batalha?
Seu homem dizendo, Isaac dizendo. Porque olha e vê, de um grupo de 50 pessoas, 2, 3 orando. Eu fiquei imaginando aqui, Deus, e agora? E a estratégia para vencer? Se o Senhor fala que a estratégia é a oração para vencer, se a oração é a chave que abre a porta, como que nós vamos vencer? Deus falou assim, se vocês confiarem em mim, vocês vão conseguir vencer. Se vocês confiarem em mim. Então eu quero desafiar você a orar mais. Tem uma estratégia de Deus, porque senão, quando você estiver diante da situação com o diabo, sabe o que o diabo vai dizer? Fala assim, no nome de Jesus eu vou sair daqui. Mas eu quero dizer uma coisa, você está bem fraquinho para orar. Não está orando nada. Sabe por quê? Esse propósito que nós fizemos aqui, não é só para uma pequena parte, não é só para o líder, não é só para aquele que ministra, mas é para toda a igreja. Para todos aqueles que querem vencer na vida, tem que ter uma estratégia. Aqueles que já passaram em concurso público podem dizer isso. Não se organiza estudando, não, ver se cai do céu. Aquele que passou na faculdade, principalmente aqui na faculdade federal aqui, pergunta se essa pessoa não estudou. Pergunta se foi assim, não, fui jogando para o ímpar e fui chutando lá e passou. Duvido. Estratégia, se preparou para vencermos. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Tem que preparar. Tem que ler a palavra de Deus. Tem que entender qual é o manual do fabricante, onde eu falei aqui no casamento. Primeira coisa, para que um casamento, um lar seja feliz, tem que ter a Bíblia, que é a bússola, que é o manual do fabricante, que é o norte que a pessoa precisa. Esse homem aqui, chamado Abraão, se ele não estivesse olhando, será que ele, com 318 só, ele iria vencer? E mais à frente aqui eu vou falar por que ele vence as batalhas. Estava a chave na oração. Então tenha uma atitude de esperar em Deus, mas tenha também uma atitude de orar. A estratégia que Deus nos dá é esta. A estratégia que Deus nos dá é conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando Osés escreve isso, ele está dizendo isso com propriedade. Olha, vamos conhecer mais o Senhor. Vamos entender mais a palavra que Deus tem nos dado. Vamos entender o manual do fabricante aqui, que é a Bíblia. Terceira atitude desse homem aqui foi essa. Essa atitude de ter uma estratégia, de se preparar, se organizar, de tirar um tempo para dizer assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Eu imagino que quando Abraão ouviu essa notícia, ele foi lá diante de Deus e orou e disse, Senhor, com quanto que eu vou lá? Deus foi e deu um número para ele. E ele venceu. Tem uma estratégia para vencer o diabo. Ore ao Senhor, jejue, pague o preço e leia, conheça a palavra do Senhor. Em quarto lugar, a quarta característica desse homem, ou a quarta verdade que nós podemos extrair desse homem daqui, é que ele tinha um coração grato a Deus. Capítulo 14, abre aí. Versículos 19 e 20. Aqui, ele tem uma estratégia, nos versículos anteriores. Aqui ele tem um coração grato a Deus. Um coração que entende que ele venceu a batalha, mas não foi pela força dele. Não foi porque ele era forte o suficiente. Não foi só porque ele tinha obedecido, porque ele teve uma atitude, porque ele teve uma estratégia. Mas ele venceu porque ele sabia que Deus estava com ele. E o quarto lugar aqui é algo interessante, que é um coração grato a Deus. Abraão tinha isso. Veja, e abençoou e lhe disse, bendito seja Abraão, de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Esse homem daqui foi abençoado, porque ele entendeu que ele tinha que entregar ao Senhor aquilo que era devido.
Senhor, eu fui para a batalha, o Senhor estava comigo e eu entendi isso. Eu vivenciei isso na prática, eu estava só com 318 e o Senhor me fez vencer. Deus, o que eu posso fazer? Como gratidão, ele foi e entregou o dízimo. Porque nessa época daqui, quando alguém vencia uma batalha, toda a cidade, todo aquele povo era submisso àquele que venceu a batalha. E tudo aquilo que de bens e riquezas que aquele reino tinha, sabe o que acontecia? Vinha para a mão daquele que venceu. Agora você imagina o quão grande era a gratidão deste homem. Ele foi e deu, a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Ele entregou aquilo que era devido ao Senhor. Ele entregou o dízimo, ele entregou a sua vida. Eu imagino que também ele deve ter entregado o dízimo do seu tempo também a Deus. Orou ao Senhor e falou: Deus, a minha vida, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Você é grato a Deus? Vou perguntar de novo. Você é grato a Deus? Alguns devem ter imaginado: eu reclamei hoje de manhã porque estava um pouquinho a coisa lá em casa. Talvez você que reclamou, olha para mim um pouquinho e pensa. Imagina se Deus olhar para nós nesse aspecto e falar assim: não, vou colocar meu peso sobre você. Aí que ia reclamar mais. Mas Deus nos dá uma oportunidade de ser grato a Ele. Aqui o texto fala que Ele deu o dízimo. Mas ser grato a Deus é saber que se você pode ficar de pé, respirar, é saber que Deus te deu esse ar que você está respirando. Se o seu coração bate dentro do seu peito aí, batendo, dizendo assim: olha, você está vivo, saiba que é a oportunidade de você agradecer a Deus. Você está respirando aí, sim ou não? Então você pode glorificar a Deus. Dê glória a Deus aí pelo respirar. Amém? Se você está respirando, agradeça a Ele. Agradeça a Deus pelo respirar que Deus está lhe dando. E aí, se Deus começa a te abençoar, seja grato com tudo aquilo que Deus te dá. Abraão entendeu isso. Abraão, ele entregou a Deus a sua confiança. Porque lá quando ele obedeceu a Deus, ele falou: Deus, o Senhor está comigo, então eu vou andar diante daquilo que o Senhor tem para mim. Então eu vou vivenciar isso. Eu vou ter a atitude. Eu vou viver isso, uma experiência real. Eu vou ter uma estratégia e eu vou ser grato. Em quinto lugar, Abraão sempre buscou a confirmação de Deus. Talvez você está pensando aqui: e agora? Será que Deus está no controle da minha vida mesmo? As lutas estão grandes. Deus prometeu que eu iria fazer a diferença onde eu estou, mas a luta é maior. Você acha que Abraão também não pediu confirmação a Deus? Vamos lá, capítulo 15. Diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová. Ele estava dizendo: Senhor meu, dono da minha vida, que me há de dar? Ó, pergunta dele: pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais a Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Entenda uma coisa: Abraão recebeu a promessa.
Quando ele recebeu a promessa, Deus falou para ele, olha, da sua descendência vão ser maior do que as areias do mar. E ele vinha vindo confiando, vinha vindo olhando, vendo os milagres, vendo as transformações, mas chega um certo momento que ele pensa, Deus, mas e agora? O único que vai assumir a minha casa, vai assumir tudo aquilo que eu tenho, os meus bens, é o mordomo que eu tenho, Eliezer, porque era costume daquela época. Aquele que era o mordomo, aquele que servia, aquele que era o servo primeiro do Senhor, daqueles que tinham grandes propriedades, eles eram os que assumiam, por isso ele era o mordomo de Abraão. Havia uma promessa para esse homem, eu imagino Eliezer dizer assim, epa, tudo que está aqui vai ser meu. Tudo que está aqui vai ser meu. Mas Deus prometeu que daria um filho a Abraão. Deus prometeu a ele que mudaria a história da vida dele. Quer dizer uma coisa para você. Olha para mim. Tenha um pouquinho de paciência. Espera em Deus. Não precipite. Não tome nenhuma decisão antes do tempo. Aí eu vou abrir um parênteses na vida desse grande homem chamado Abraão. Ele errou 2 vezes. Mentiu o mesmo pecado 2 vezes. Eu imagino que você já deve até estar imaginando. Quando ele chega diante do rei lá e diz assim, olha, essa mulher bonita aí não é minha mulher não. Essa mulher bonita aí é a minha irmã. Eu gosto muito dela, ela fica comigo todo o tempo. Abraão falhou. Mas Deus tinha um propósito para a vida dele. Talvez você está imaginando aí os momentos de dificuldade e falhas que você tem. E diz assim, Deus, o Senhor vai me usar assim mesmo. Tendo uma coisa, se você compreender a palavra de Deus, Ele vai lhe usar sim. Se você começar a entender a palavra de Deus, você vai ter uma atitude diferente e você vai vivenciar isso na prática. Aí Abraão com a promessa e foi andando, depois ele vai e erra de novo, chega diante de um outro e caminhando aí dizendo, olha, você continua ainda bonito. Eu vi alguém dizer assim, eu imagino só os olhos de Abraão, né? Porque eles tinham mais de 70 anos. Aí estava ali bonito. Ou bonita, né? E eu fico imaginando o que os olhos dos reis e daqueles que estavam à frente olhavam e diziam assim, você é muito bonito, mas não é uma boniteza ou uma beleza física, mas era a vida que aquela mulher tinha. Imagina, obedecer a um homem que recebe uma promessa. Ela não foi ela quem recebeu a promessa. Quem recebeu a promessa foi Abraão. Eu imagino ela ali na vida boa, tranquila, vivendo ali. E ela chega e diz assim, Sara, eu quero ouvir a voz de Deus e vou obedecer. Vamos embora. Arruma as coisas aí. A Bíblia não fala que ela ficou, não é o tempo. Deus tem que falar comigo. Deus vai falar comigo. Deus é Deus com você, Deus vai falar comigo. Aquela mulher tinha uma atitude diferente. Por isso que Abraão, quando vinha em situações, dizia assim, olha, você é especial demais. Saiba de uma coisa, Deus colocou uma mulher do seu lado, varão, você homem que está aqui hoje. Saiba de uma coisa, valorize ela, porque ela é que vai te ajudar a crescer. Valorize essa mulher para fazer a diferença na sua vida. Valorize ela. Porque imagina como que foi a vida de Abraão. Vou viver isso, eu não vou. Ele teve uma atitude e esperou o Senhor. Mas ele falhou a segunda vez. Mas e por que Deus completou a vida dele? Por que nesse texto de Gênesis 15 fala que ele foi chamado por Deus pela segunda vez? E Deus animou ele dizendo assim, Abraão, eu vou estar com você, Abraão. Entenda uma coisa. Talvez você, na hora que eu falei a primeira vez, né, que Deus ia te usar, você ficou pensando. Quer dizer uma coisa, como Deus falou a segunda vez, Abraão. Ele está falando para você hoje, eu vou ser com você. Eu vou ser na sua vida. Continua sendo obediente. Ou se está mais ou menos, volta para os caminhos do Senhor. Obedeça e você vai receber a promessa que Abraão recebeu. Essa é a verdade.
ele começa a animar de novo. Ele começa a ver, espera aí, a semente vai acontecer na minha vida. Deus está chamando pessoas aqui para mudança. Você está querendo ver o milagre. Você está querendo esperar o milagre. Mas quanto tempo você está disposto a pagar para que o milagre seu chegue? Qual é o seu tempo de oração? Qual é o seu tempo de leitura da palavra? Qual é o seu tempo de perseverança? Qual é o seu tempo de confiança em Deus? Fale um pouquinho. Não tome a atitude errada. Não avance além daquilo que Deus já te mandou. Abraão estava esperando. Espera aí, Deus. Eu imagino ele olhando para os céus, porque foi assim que Deus fez com ele. Chamou ele, estava conversando com ele num lugar fechado, chamou ele e disse assim, vem cá, vem cá. Começa a olhar aí as estrelas. Começa aí a olhar, começa a contemplar tudo isso, está vendo? Eu imagino que Deus deve ter escolhido uma noite mais iluminada, as maiores estrelas. E ele começa a apontar, ele começa a contar, ele se perde 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes. E ele fala assim, Senhor, eu não consigo contar, então, confia. Deus está dizendo para você, confia mais um pouco. Espera nele. Confia nele. Essa é a vida de Abraão. Essa é a vida que Deus quer para nós também. Sabe por quê? Deus não mudou. Deus não mudou. Repita comigo. Deus não mudou. Repita novamente. Deus não mudou. Pela terceira vez. Deus não mudou. Se ele fez uma promessa para você, ele vai cumprir. Você tem promessa de Deus? Quantos tem promessa de Deus aqui? Então vai cumprir, espera nele. Abraão esperou. Abraão andou, caminhou e pensou, Deus, o Senhor está no controle da minha vida, eu vou viver isso. Em sexto lugar, Deus mudou o seu nome. E aí começa a grande transformação. Deus está querendo mudar a nossa vida. Deus está querendo nos levar a ter momentos de grande intimidade com Ele. Imagina se essa foi da noite para o dia que Deus trocou o nome de Abraão. Ele veio tratando ele, veio moldando, dizendo, eu quero ver se ele é obediente. Eu quero ver se ele vai estar comigo mesmo. Eu quero ver se ele vai ter atitude. Eu quero ver se ele compartilha dos mesmos pensamentos que o meu. Deus foi tratando ele e chega um certo momento ele fala assim, espera aí, está na hora da grande mudança. Está na hora da grande transformação. É isso que Deus nos chama hoje. Para fazer essa aliança com Ele, para a grande mudança, para a grande transformação. Gênesis 17, vai lá, abre lá. 17, do 1 até o 9. Eu não vou ler todo ele, eu vou ler só a parte seguinte, que eu acho que é o que você vai entender mais rápido, mas você pode ler ele todinho. E sendo Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos Abraão tinha? 99. Quando Deus chamou ele tinha 75. 99 anos, imagina o tempo que esse homem esperou. E imagina Deus olhando e dizendo assim, Abraão, você esperou bastante tempo mesmo, então está na hora da mudança. Está na hora da transformação. E continuou. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha a diferença. Deus dizendo para Abraão, Abraão, você esperou esses 24 anos aí. Você está esperando, tem 24 dias e está achando que Deus vai responder agora. Espera um pouco. Espera um pouquinho. E ele continua. E porém o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Deus já tinha falado para ele que iria abençoar ele. Deus falou, já tinha mostrado para ele o tamanho que ia ser. E aí Deus vem de novo e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha para mim, entenda uma coisa, o Deus Todo-Poderoso, ele não mudou. Ele continua agindo hoje. Sabe o que nós precisamos estar? Na presença dele, como Abraão estava. Como que eu chego diante de Deus? Como que é estar na presença de Deus? É vivenciando isso na prática, é testificando. Versículo 5. E não chamará mais o teu nome Abraão.
mas Abraão será o seu nome, porque por pai de multidões de nações tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Olha, de novo Deus falando para ele. Imagina Abraão sentado esperando e Deus falando com ele. Deus falando, dizendo: olha, eu vou fazer isso, e de ti farei nações e reis sairão de ti. A promessa de Deus para nós é essa: confiar nele, que ele vai mudar o nosso nome. Primeiro, quando nós nascemos, Deus nos fez como criaturas. Depois nós nos tornamos filhos, quando nós reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador. Aí Ele muda o nosso nome, e Ele para de nos chamar de criatura, e Ele começa a nos chamar de filhos. Espera aí, filhos. Eu sou da geração desse homem daí. Eu sou da geração de Abraão. Quantos são da geração de Abraão aqui? Diz amém bem forte. Amém. Você que é da geração de Abraão, saiba de uma coisa: você é a promessa de Deus, você hoje é chamado de filho. Então a bênção de Deus vai ser sobre a sua vida. A bênção de Deus, a transformação de Deus vai ser sobre a sua casa. Não preocupa, hoje Deus está dizendo para você: eu faço um conserto. É isso que Deus faz. O que é um conserto? É aquilo que funcionava, quebrou. Deus vem e diz assim: eu vou fazer o conserto, eu vou arrumar tudo. Espera, confia nele, espera em Deus. Homem de fé. Homem de fé, esse era Abraão. O oitavo ponto aqui: Abraão, homem de fé. Homem de grande fé, convicto que Deus estava na sua vida. Quando você lê Gênesis 22, do 1 ao 14, um homem que a sua fé não estava na onde ele estava olhando. Eu quero te chamar para parar de olhar a situação que você está vivendo. Comece a olhar como Abraão, comece a olhar com os olhos da fé. Deus está chamando você hoje para olhar com os olhos da fé. A aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança que Deus faz hoje. Deus nos chama para isso, mas é importante entender isso. Ter fé não é só hoje. Não é só no momento bom que eu tenho fé. Não é só no momento de grande alegria. Mas em meio às lutas eu confio que Deus tem o melhor para a minha vida. Esse é o homem de fé, Abraão. Já com o nome mudado. Pai de multidões, o Senhor vai e fala para ele: olha, a fé, a certeza que você está tendo, você não está vendo, mas é a certeza que eu vou fazer a diferença na sua vida. Esse é Abraão. Grande mudança. E aí eu quero encerrar. Gênesis 25, versículo 7 e 8. Esses, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. 175 anos. Versículo 8. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Entenda uma coisa: quando Deus entregar a bênção à sua mão, você vai poder usufruir dela. Abraão recebeu a promessa com 100 anos, e ele ainda viveu mais 75 anos vendo as transformações. Ele começa a ver quando o filho nasce, e começa a ver os filhos dos filhos, começa a ver as bênçãos, começa a ver as conquistas. Ele começa a ver dizendo assim: esse é o Deus que faz mesmo. Esse é o Deus que faz na minha vida e na sua vida. Esse é o Deus que muda a história. Esse é o Deus que muda a trajetória, o decorrer do caminho, e mostra: você faz parte dessa geração.
A geração que Deus está levantando para esse tempo. A geração da mudança. A geração da transformação. É Abraão nos escolhendo. Feche os seus olhos. Sabe por que é Abraão? Porque ele é o pai de multidões. Então ele escolhe a nossa vida. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça por um momento. Eu quero convidar os diáconos a vir aqui à frente. Todos os diáconos.